Essa aqui é a A2 do primeiro bimestre. Questão 1. Existem vários conjuntos numéricos. Dentre eles, podemos destacar o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, e ainda o conjunto representado pela letra Q, que é o conjunto dos números racionais. Dentre as várias relações que se pode estabelecer entre os elementos desses conjuntos e os próprios conjuntos, é correto afirmar que... Bom, só relembrando o que são os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos. Os naturais estão dentro dos inteiros, fazem parte dos inteiros, tanto os negativos inteiros quanto os positivos inteiros. Os racionais fazem parte tanto os naturais, inteiros, frações, vírgulas e dízimos periódicos. Os números irracionais, que é π, são um número que não tem o fim dele. É o π e raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, números reais, raiz quadrada de 2. Então, o conjunto dos números irracionais, tá vendo que ele é a parte aqui? Então, como que a gente pode pensar, nossa, não vejo nada nesse diagrama? Por exemplo, quando nós nascemos, vamos supor, se a gente tiver uma população, separar as crianças, então as crianças, os jovens, separa os jovens, mas os jovens também já foram crianças, vamos supor que aqui é o conjunto dos números, conjuntos numéricos representa a população, então separado por crianças, jovens, adultos e já os... aqui eles não estão mais nesse conjunto. Então, vamos pôr aqui que são os anjos. Então, quem são o conjunto dos números naturais? São 0, 1, 2, 3 em diante. E o conjunto dos números inteiros? 0, 1, 2, 3 em diante, que é os números naturais, mais os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3... Aí, quem são os racionais? Os racionais são os dois anteriores, naturais e inteiros, e também os números fracionários, que são as frações, e os números decimais, que são vírgula, tá? Então, deixa eu mostrar um conjunto aqui. Aqui, ó. Os naturais são os positivos, de 0 ao infinito. Os inteiros, que já envolve os naturais e os negativos inteiros. Que o quê, ó? Os racionais, que são os que tem vírgula, ó. Na nossa aplicação do dia a dia, são as moedinhas, tá? Frações, tá bom? E dízima periódica, que tem essa reticência, esses 3 pontinhos, tá? Então, são um conjunto dos números... esse é o conjunto dos números reais. Aí falta só os irracionais, que é o π, e são números que você não consegue identificar a última parte dele, tá? Por exemplo, 50 centavos. Você sabe que é 0,50. Tem o final. Só que quando é um número irracional, ele não tem fim. Por exemplo, o π, ele recebe um valor de 3,14, 15, 9. E aí já descobriram tantas casas depois desse 14, 15, 9 e 8, e enfim. São muitas casinhas depois. Só que nunca achou o fim desse número. Então, são os irracionais. Então, voltando aqui. Aqui pergunta, é correto afirmar que menos 9,5 pertence ao conjunto Z? O conjunto Z, como eu falei, ali, ó, conjunto dos números inteiros. É negativo, só que tem vírgula. Falei que pode ter vírgula? Vamos aqui na outra questão, aqui. Z. Viu que nenhum tem vírgula? São os números inteiros, sem quebradinhos. Então, aqui, ó. O inteiro aqui, ó. Os quebradinhos são os racionais. Então, essa aqui pode estar certo? Tá, verifica aí.
Menos 7 pertence ao conjunto dos números naturais? Vamos ver lá o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2 aqui. Números naturais. 0, 1, 2, 3. Menos 7 pertence ao conjunto naturais? Será que esse pertence? E aí? Vamos próximo. Menos 0,5 não pertence, aqui tem um corte. Não pertence ao conjunto dos números racionais? Horas. Olha aqui. Conjunto dos números racionais são as frações, são as vírgulas e todos positivo e negativo. Aí tá falando que menos 0,5 não pertence? Será que essa questão tá falando a verdade? Ou tá mentirosa? Então, você verifica. Aqui fala, nenhuma das alternativas anteriores estão corretas. Agora vamos testar essa aí. 5 pertence ao conjunto dos números racionais. Então, aqui, o que a gente vê? Conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3. Números inteiros, tanto 1, 2, 3, quanto menos 1, menos 2, menos 3. E os racionais são frações, vírgulas e também esses dois aqui, ó. Como assim? Por exemplo, ó, imagine a gente. Nós não já fomos criança? Não já fomos adolescentes? Alguns ainda são adolescentes, mas no meu caso eu já tô quase chegando na idade adulta. Então somos... Só que daqui uns dias também, quando eu partir desse mundo, já não vou ser mais dessa ordem. Então, assim, os conjuntos dos números racionais, ele também tá dentro deles os naturais e os inteiros. Tá um dentro do outro, entendeu? É como se você pegasse uma pessoa adulta. Ela já viveu a fase da infância? Já. Da adolescência? Já. E agora vive a fase adulta. Então, os números racionais, dentro do conjunto dos números racionais, eu tenho os naturais e os inteiros. E os com vírgula, as frações e dízimos periódicos, tá? Então, aqui tá perguntando 5, que é um número inteiro e natural também. Esses dois faz parte também do conjunto dos números racionais? Aí você vai responder, qual tiver certa, você marca aqui. Se você imprimir essa prova, você marca aqui a que tiver, a que você achar que é a correta e marca e pronto. E lembra de escrever seu nome, tá? Na prova. Só o seu nome, tá bom. Bom, questão 2. Um professor de matemática, durante uma explicação, perguntou para todos os alunos qual é o oposto do valor absoluto de menos 2. Responderá oposto do valor absoluto. Quando fala absoluto, eu vou ignorar o sinal. Então, responderá corretamente o aluno que disser. Olha. Questão 2. Um professor de matemática, durante uma explicação, perguntou para todos os alunos qual é o oposto do valor absoluto de menos 2. Então, aqui, vamos ver uma figura que representa o valor oposto. Olha aqui. Tendo o zero como medida, o oposto de um valor, por exemplo, se eu tenho essa distância aqui, ó, o oposto de 4. Tá vendo que eu tenho 4 unidades do 0 até o 4? O oposto, ele vai em direção oposta. 4 unidades depois do 0, ó. 4. Então, o oposto de mais 4, esse aqui eu tenho 4 unidades, o oposto é menos 4, tá? Em relação ao 0. Ó, oposto, o menos 1 é o oposto de mais 1. Menos 21 é o oposto de mais 21. Menos 100 é o oposto de mais 100, tá? Então, basicamente, a gente sempre... o oposto de um número positivo é sempre ele em forma negativa, tá? Mas é bom que entenda que precisa... a ideia do oposto seria o mesmo distanciamento de 0, só que em direção oposta. Ao invés para a direita, o distanciamento vai para a esquerda.
Basicamente, é isso. Então, aqui tá perguntando qual que é o oposto do valor absoluto. Ó, aqui, só que é uma pegadinha. Quando fala valor absoluto, quando tá falando para você absoluto, o que ele tá querendo dizer? Que eu tô querendo o número. Eu tô querendo apenas, ó, ele pergunta, qual que é o valor absoluto de menos 2? E quando falar absoluto, é para você olhar só o número. Esquece os sinais. Então, o valor absoluto de menos 2 é o quê? Ignora o sinal, é quem? É 2. Aí aqui tá perguntando, qual é o oposto do valor absoluto de menos 2? Bom, eu sei que o valor... Aí a gente, nessa hora aqui, a gente volta do fim pro início. Eu sei que o valor absoluto de menos 2, ó, se eu tampo aqui o início, o valor absoluto de menos 2 é 2. Aí agora eu leio antes. Leio antes. E o oposto disso? O oposto disso. Aí sim, aí eu vou verificar e marcar a resposta do oposto desse valor absoluto de menos 2. Tá? O oposto, então, desse número. Qual que é? Agora, questão 3. Questão 3. O número 44.100 possui como raiz quadrada um número inteiro. De que maneira podemos decompor esse resultado em fatores primos? Então, você vai fazer a decomposição que a gente aprendeu no 6º ano. Ó, põe o número, ou quinto. Põe o número, traça uma barra na vertical e pega os... É um número par? É. Então, põe aqui e divide 44.100 dividido por 2, vai dar 22.050, né? 22.050. Ainda é par, continuo por 2. 22.050 por 2 vai dar 11.025, que é a metade, né? 22.000. Não é par mais, então não divide por 2. Verificando critérios de divisibilidade, para saber se ela é divisível por 3, que é um número. Olha os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Estudamos isso no 6º. Então, é infinito os números primos. Então, o critério é de... Como que eu sei que é divisível por 3? Se eu somar todos os números e for um número menor que eu sei que é divisível por 3. Ou seja, 5 mais 2, 7. 7 mais 0, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3? É. 9 dividido por 3 é 3, dá exato. Então, esse número grandão também é divisível por 3. Sério? Sério? Então, é divisível por 3? Sim, é divisível. Por conta disso, porque se eu somar todos os algarismos dele, vai dar um número, 9, e 9 é divisível por 3. Então, essa é todos os números que é divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. Se eu somar os algarismos dele e der um número menor, que eu já identifico que é divisível por 3, então eu sei que esse número é divisível por 3 e o resto dá 0. 11.025 dividido por 3. Pego o 11, né? 3 vezes 3, 9, menos 11, 2, abaixo 0. 3 vezes 6, 18, menos 22, abaixo 2. 3 vezes 7, 21, menos 22, 1, abaixo 5. 3 vezes 5, 15, 15 menos 15, 0. 3.675. 3.675 é divisível por 3? Vamos testar. 5 mais 7, 12. 12 mais 6, 18. 19, 20, 21. É divisível por 3 ainda. Então, divisível por 3. Que dá 1 e dá 0. Aí, 3 menos 3, 0. Abaixo 6. Aqui o 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Abaixo 7, 2 de novo. 7 menos 6, 1.
abaixo 5, 15. 1.225, 15 menos 15, 0. Então, 1.225. 1.225. É divisível por 3? 5 mais 2, 7. 8, 9, 10. 10 não é divisível por 3. Então, vamos pro próximo número primo, 5. Realmente é divisível por 5, porque para ser divisível por 5 tem que terminar em 5 ou 0. Então, é divisível por 5, sim, tá bom? Então, 1.225 dividido por 5. Pego 12, 5 vezes 2, 10. 12 menos 10 sobra 2, desce o 2. 5 vezes 4, 20. 22 menos 22, desce 5. 5 vezes 5, 25 menos 25, 0. 245. 245. Ainda continua sendo divisível por 5, tá? 245 dividido por 5, pego 24, sobra 4, né? Dá 20. 24 menos 20, sobra 4. Desce o 5. 5 vezes 9, 45. Dá 0. 49 não é divisível por 5, mas eu sei que 7 vezes 7 é 49. Então, eu divido por 7. 49 dividido por 7 dá 7. E agora, 7 dividido por 7 dá 1. Então, esses são os meus números, ó. Meus números primos que formam este número. Então, por exemplo, eu vou ver aqui quais são os números. Então, todos esses, eu não quero todos. Eu quero, temos o 2? Temos o 2? Temos, você vai verificar uma questão que tem o 2, que tem o 3, que tem o 5 e que tem o 7, tá? Então, você vai verificar essa questão, tá? Então, de que maneira podemos recompor esse resultado em fatores primos? O 44.100 possui como raiz quadrada um número inteiro. Ah, não é o... Aqui eu fatorei o 44.100. Só que não é o 44.000. Possui como raiz quadrada um número inteiro. Na realidade, o número que... Na realidade, ele está falando que o número 44.100 possui como raiz quadrada um número inteiro. Então, você vai ter que pesquisar qual que é a raiz quadrada de 44.100. Já fatorei, eu sei que é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado. Ou seja, todos esses números aqui, ó, eu consigo tirar quem tá em raiz, ó, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Todos esses números aqui, ó, que estão elevado ao quadrado, eles conseguem sair da raiz. Então, quando não tem, ó, falou raiz quadrada, então é porque aqui é um 2. Então, esse número está elevado ao mesmo índice? Tá. Então, ele consegue pagar o preço para sair da raiz. Consigo extrair ele da raiz. O 3 está elevado ao quadrado, então eu consigo tirar ele. É quando eu tiro, ele perde um dele, viu? Porque o que é a raiz quadrada? Eu quero extrair um número que eu multiplicando ele 2 vezes, um número qualquer, que eu multiplico ele 2 vezes, o mesmo número, que vai dar 44.100. Então, se eu não souber de cara quem é, eu fatoro e vejo se os meus fatores conseguem ficar elevado ao quadrado para sair dessa raiz quadrada. Então, o 2 ao quadrado, ele consegue sair. O 3 ao quadrado, ele consegue sair. O 5 ao quadrado é ao quadrado, mesmo índice da raiz? Sim, também consegue sair. E o 7 ao quadrado também consegue sair. Então, o meu número, que é a raiz quadrada de 44.100, é composto por esse aqui, ó. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 2 dá 70. 70 vezes 3, 70 vezes 3, 210. Então, eu sei que
Raiz quadrada de 44.100 é 210. Tanto que se eu fizer 210 vezes 210, que é 210 ao quadrado, eu tenho que obter 44.100, ó. 0 com 0. 0. Né? Já vou pôr o 0 aqui. 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1, 2. 2 vezes 1, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui. Vou aqui. 0, 0, 1, 2 e 2, 4 e 4. 44.100. Então, qual que é a raiz quadrada de 44.100? 210. Ah, é 210, e agora o que que eu faço? Agora, fatoro o 210, da mesma maneira que eu fatorei aqui o 44.100, mas eu já dei a pista ali, já falei todos os fatores de 210, né? Quem são? 210 é par? É, então divide por 2. 210 dividido por 2, eu vou ter 105. Não é mais dividido por 2, mas é por 3? 5 e 1, 6? Sim, é por 3. E dá 35. Terminou em 5 ou 0, então é dividido por 5, que dá 7. E o 7 é primo, só divide por ele mesmo. Então, aqui, ó, meus fatores, que dá 210. Então, a gente vai verificar uma resposta que seja compatível. Ela pergunta quais são os fatores do número da raiz quadrada de 44.100, que é 210, né? Então, quais são os fatores de 210? Então, aqui, ó, fatoramos ele, tá? E você vai marcar lá a opção correta, tá? Que tem todos esses fatores. Questão 4. Então, questão 4. Certos cálculos, encontramos potências cuja base é negativa. Ainda assim, seu cálculo é possível de ser realizado. Por exemplo, considerando-se a potência menos 2 ao cubo, deve-se encontrar como resultado o número. O que significa o cubo? Que eu estou multiplicando um número, esse número, 3 vezes. Menos 2, menos 2, menos 2. Menos com menos, sinais iguais, sempre você vai obter o quê? Vai ter como resultado mais, na multiplicação, divisão ou potência. E sinais diferentes, ou seja, mais com menos ou menos com mais, sempre vai dar negativo, tá? Então, menos vezes menos, mais, né? Sinais iguais. Mais com menos, sinais diferentes, então vai resultar menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse é o nosso resultado, você vai encontrar esse resultado aí e marcar, tá? Questão 5. Gabriela precisava resolver a seguinte expressão numérica: menos 6 vezes menos 3 mais 2. Ela optou por resolvê-la da seguinte forma, fazendo a distributiva, ó, menos 6 vezes menos 3, menos com menos, mais. Ó, menos 6 vezes menos 3 e mais menos 6 vezes 2. 6 vezes 3, 18. Menos com menos, mais. 6 vezes 2, 12. Mais com menos, menos. Mais 18. Você tem 18 reais e gasta 12, sobra 6. Nesse caso, a forma de resolução usada por Gabriela está correta, pois ela utilizou uma das propriedades da multiplicação. Ó, você já deve ter ouvido falar que quando você tem um número multiplicando por uma soma em parênteses, você faz... Que modo é esse? Ele tem um nome próprio para falar. Ele tem um nome, tá? Então, você vai verificar esse nome conhecido. Algumas pessoas falam chuveirinho, mas ele tem um nome próprio, tá? Não é chuveirinho o nome científico. Em todos os livros de matemática vai falar o nome dele certo. É associativa? Nenhuma das alternativas anteriores? Existência do elemento neutro? Não. Distributiva em relação à adição algébrica? Associativa, aqui só repetiu, mas desconsidere, tá? Então, assim, aqui você vai marcar a certa. Ó, quando eu tenho uma multiplicação, multiplicando vários termos dentro de um parênteses, eu vou distribuir essa multiplicação, né? Então,
ou então pesquisa o que é cada uma, e aí você vai chegar na alternativa certa, tá bom? Ou então pesquisa lá no Google, como se chama o método conhecido como chuveirinho. Aí ele vai te falar a resposta, aí você marca aqui e pronto, tá? Questão 6. Bianca estudava operações de adição e subtração de números racionais. Sua amiga Fernanda, com a finalidade de testar o quanto Bianca já havia entendido sobre o assunto, escreveu a seguinte expressão: menos 1/8, mais 3/8, menos 1. Se Bianca calcular corretamente, deverá descobrir que o valor dessa expressão é... Bom, menos 1/4, aqui é igual. Menos 1/4, mais 3/8, menos com menos, tá vendo? 2 menos, mais meio. Tudo vai ter que pôr no mesmo denominador, tá? Então, eu vou saber qual que é o mínimo múltiplo comum entre os dois, entre os três. Então, ponho todos os números, começo pelos números primos. Divido por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. 2 de novo, né? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. E desce 1. 2 de novo, né? Então, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Então, é o 8. Então, agora eu vou transformar a fração 1/4 para que ela seja dividida em 8 pedaços. Uma forma de bolo que esteja dividida em 4 partes, ó. Em 4 partes, uma forma de bolo. Eu tenho que fazer ela ser dividida em 8 partes agora. Em 8 partes, ou seja, vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 partes. Então, eu tenho que fazer essa transformação. Como que eu transformo? 8 dividido por 4, 2. 2 vezes menos 1, menos com mais, menos. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3, 3. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então, mais 4. Aqui, ó. Os que são positivos de mesmo sinal, eu vou somar. Mais 3 com mais 4, mais 7. Mais 7. E, ó, é como se você tem uma dívida de menos 2 e tem mais 7. Encontrou 7 moedinhas de R$1. Só que você deve 2. Então, você vai ficar com 5/8, certo? Então, e o sinal é esse positivo mesmo, tá? Porque, ó, mais com mais fica menos 2 e mais 7. Quem é maior, o 7 ou o 2? O 7. Então, eu pego o sinal do 7 e faço a diferença. 7 menos 2. Bom, questão 7, eu vou fazer um outro vídeo para fazer essas outras 3 questões, porque eu não tenho mais aqui, tá? Mas a questão 7 é: calcula-se que o planeta Terra percorra uma distância de aproximadamente 930 milhões de quilômetros ao redor do Sol, no movimento completo de translação. É uma jornada considerável ao longo de todo o ano. Se um astrônomo precisar realizar alguns cálculos envolvendo essa distância, poderá ser interessante escrever o número na forma de notação científica. Então, qual que é o valor? 930 milhões. Milhões. Então, notação científica. Eu tenho que retirar as casas. Até ser o meu número tem que ser menor que 10 e maior que 1, tá? Para eu colocar na notação científica. Então, eu tenho que tirar uma casa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 93. Tem que ser menor que 10. 9,3 é menor que 10. Então, eu tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vai ficar 9,3 vezes 10 vezes 10 elevado. Aí, aqui, ó, como que eu vou colocar? Eu tirei 8 casas. Essas 8 casas
vão representar... Eu tenho essas 8 casas aqui, eu vou colocar o meu expoente, tá? Então é isso. Vocês vão encontrar a resposta mais adequada da questão 7. Agora falta só a questão 8, só 3 questões. A família Silva pretende ir à praia nas suas férias. Para isso, o pai programou que metade do percurso deveria ser feito no primeiro dia e a outra metade no segundo dia. Mas o carro quebrou quando eles haviam completado 2/3 da viagem do primeiro dia. Quando você encontra esse 2/3 de algo, você vai multiplicar. Esse dá vai te representar a multiplicação. Então, 2/3 da viagem do primeiro dia. Qual fração representa a parte do percurso total que foi percorrida? No primeiro dia, ele ia percorrer metade da viagem, não era? Metade? No primeiro dia, metade. Metade é 1/2. Mas ele só percorreu 2/3 de 1/2. 2/3 de algo é 2/3 vezes esse algo. Então, aqui 2 vezes 1, 2. Eu posso simplificar, quando está na multiplicação de frações, eu posso simplificar para eu trabalhar com números menores. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Mas se eu quiser simplificar esse 2 com esse 2, posso? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. Posso, porque aqui eu também posso simplificar, 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3. Essa fração aqui e essa aqui são equivalentes. Ou seja, se eu falar para você que hoje eu peguei uma pizza que estava dividida em 6 pedaços, comi 2 pedaços. Aí eu falo que não... não, eu não dividi ela em 6 pedaços, não. Eu dividi ela apenas em... Aqui, eu só peguei aqui e esse aqui. Eu dividi ela apenas em 3 pedaços. E comi um pedaço. Comi menos, não comi? Aqui é porque meu desenho não tá igual, mas é a mesma proporção. Ou seja, são frações equivalentes. Quando eu falo para você que é 1 da tarde, ou se eu falar que são 13 horas, você vai entender, né? Não é o mesmo número, a mesma fala, mas equivale ao mesmo horário. Então, se eu falar 2/6 é igual a 1/3, elas são equivalentes, porque a porção é igual. Por exemplo, se eu falar para você, eu comi metade de uma pizza, comi só um pedaço. Aí eu falo, no outro dia, eu vou e falo, olha, eu comi 2/4 de uma pizza, que não tá dividida em 4 pedaços. 4 pedaços tá dividida? Comi 2/4. E só que da outra pizza eu comi apenas um pedaço. Que dia que eu comi mais? Nessa pizza aqui ou nessa? Comi o mesmo tanto, porque a proporção é a mesma, só foi dividida em pedaços diferentes, ou seja, são frações equivalentes. Então, se eu simplificar, vai dar uma fração equivalente que vai ser a mesma coisa. Então, vamos ver se temos essa opção. Você verifica e vai marcar a opção, tá? Certinho. 9. Fábio trabalha em uma lanchonete. Quando as caixas de hambúrgueres foram entregues pelo fornecedor, estavam a 3 graus Celsius. Quando as caixas foram colocadas no freezer, a temperatura diminuiu 8 graus Celsius. Então, ficaram a 1. Então, diminuiu, tava 3. Ó o meu termômetro aqui. Tô aqui, 3, 2, 0. Esse é o meu termômetro. E abaixo de 0, vem -1, -2, -3, -4, -5. Então, 3. Vamos supor que 3 tá aqui. 3, 2, 1. Tá falando que diminuiu 8 graus Celsius, ou seja, 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. É o mesmo que eu colocar 3 graus Celsius e diminuiu 8 graus Celsius. Tirando esse C para não me confundir, 3 menos 8.
Quem que é maior, 3 ou 8? 8. Quem é um sinal que tá junto com 8? O menos, então põe o menos. Agora, qual é a diferença entre 3 e 8? 3, 4, 5, 6, 7, 8. A diferença é 5. Então, vou marcar ali, tá? Então, essa é a ideia da 9. Marquem aí a correta. Vamos para a questão 10. Olha, vai dar tempo. Finalizando seus estudos sobre potenciação com bases negativas e positivas, Cláudio pretendia escrever um pequeno resumo para organizar algumas conclusões. Se ele compreendeu corretamente o conteúdo e conseguiu resumir de forma apropriada, uma afirmação que ele poderá escrever que seja correta é que uma potenciação, como que é? Quando a base é positiva e o expoente é par, a potência negativa, ó, quando a minha base é positiva e meu expoente é par, a minha potência, ela vai ser negativa? Quando a base é negativa, e o expoente é